Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui, bem resumido, tá? Tentar fazer um vídeo curto, sobre um pouquinho de sonhos, interpretações, sonhos lúcidos, projeção, qual que é a diferença mais ou menos no que compete a essas coisas. Então, vamos falar primeiro das interpretações dos sonhos, tá? Não sou perito nisso, os meus estudos é mais pela linha oriental mesmo, e tem muitas formas de interpretar, né? Na verdade, se vocês jogam hoje na internet buscando esse assunto, aparece uma infinidade de métodos tradicionais, tanto na área de psicologia, terapêutica, como também interpretações de acordo com o entendimento e estudo de cada um. De forma geral, pelo que eu aprendi e até hoje que fez mais sentido, são avaliações, na verdade, não interpretações. Você avalia aquilo que você sonhou de acordo com o que você sente. Então aí é muito importante o sentir na coisa toda, né? Não é só pescar a imagem. Normalmente tem alguns tipos de sonho, né? Tem o sonho que é a maioria das pessoas, né? Que é o cérebro se organizando, né? Ele fazendo uma desfragmentação de memória. Então tudo aquilo que você viu, que você pensou, que você desejou, o cérebro cria uma forma de organizar as memórias dele. E isso gera algumas coisas aleatórias. Então, às vezes, o cérebro forma como se fosse um pequeno filme, mostrando uma série de coisas com base naquilo que você viu no dia a dia e que você passou no dia a dia. Isso, na verdade, não tem uma interpretação exata, simplesmente são as memórias se arrumando. Então, não tem muito o que fazer quanto a isso. É tentar observar e perceber se essa é uma das qualificações que está acontecendo aí durante a noite. Uma outra que é muito comum, e essa merece ser analisada, interpretada, sentida, é a anamnese. O que é a anamnese? O seu corpo está te mostrando alguma coisa que você precisa de fazer. Isso é o mais comum nas pessoas e a maior parte não dá valor para isso, não tenta interpretar corretamente, não tenta sentir e aí deixa passar uma série de situações que poderiam ser resolvidas mais fáceis. Por exemplo, vamos imaginar aí, principalmente para quem estuda medicina oriental, vamos imaginar que durante um sonho você teve uma imagem muito forte que você estava caindo dentro de um rio e esse rio estava muito sujo ou muito tempestuoso, enfim, era um rio turbulento. Isso pode ter a ver com os seus rins ou com a bexiga, fluxo de água no corpo. Então é muito importante para quem estuda essa parte espiritual também entender um pouquinho da energia dos órgãos. Estudem bastante a teoria dos órgãos Angu para entender onde se origina a água no corpo, fogo, metal, enfim. Os ciclos geradores destrutivos, enfim. Aquilo que está na medicina oriental, principalmente na medicina chinesa aí, todos deveriam pelo menos pesquisar um pouquinho a respeito, para ficar mais fácil essa forma de interpretação. Então, pode de repente ter um sonho que você viu muito fogo, que você estava pegando fogo, que algum lugar estava pegando fogo. Pode ter a ver com o coração, com o intestino delgado. De repente você viu muitas árvores, um lugar muito verde, seu fígado, ou a vesícula biliar, né? É sempre o órgão e a víscera dele, pela medicina oriental. Então, essa é uma das formas de interpretação, que é você analisar aquilo que o seu corpo está te mostrando que está precisando. Ou porque está faltando um nutriente, ou porque tem uma energia estagnada, ou um ponto obstruído. Isso é importante a gente observar, de acordo com o que se sente e interpreta do sonho. Isso é uma anamnese. Ah, mas como é que eu vou saber se é uma anamnese, se é uma organização de memória? Prestando atenção. Se o sonho não tem nada a ver com coisas que você viu, sentiu ou pensou ou leu durante o dia, e sim imagens que formam mais ou menos um pequeno filminho, mas que tem uma relação e você tem um sentimento muito forte por aquela imagem. Como eu disse, né? Um rio muito forte, uma tempestade, muito fogo, muita árvore, coisas muito específicas normalmente tem a ver o seu órgão querendo te mostrar alguma coisa aí. Tem os sonhos lúcidos também. Sonho lúcido, para quem pratica a arte dos sonhos, vamos dizer assim, né? Seja Yoga Nidra, Yoga Tibetano dos Sonhos, enfim, tem uma série de recursos aí, dependendo da linhagem que você pratica, que vai te ajudar a entender os sonhos. Eu recomendo muito o livro, né? A Yoga Tibetana dos Sonhos e dos Sonos, se não me falha a memória, o título é esse. É um livro excelente, excelente, é livro de cabeceira aí para quem quer
começar a entender os sonhos a fundo, e tem muita prática lá dentro. Então essas práticas já ajudam aí uma série de coisas, e o sonho lúcido é uma dessas consequências dos estudos e das práticas. Então quando você começa a ter sonho lúcido, você vai acordar dentro do sonho, ou você vai conduzir a sua mente até a dimensão dos sonhos, né? Então na dimensão dos sonhos, tudo é possível ser criado, ser conduzido, manipulado. Aí você vai estar desperto dentro dos sonhos e você passa a conduzir as imagens, aquilo que vai ser feito. Tem muita gente que se torna muito experiente nisso e se torna um local de encontro também com mestres e com guias espirituais. Então, a dimensão dos sonhos pode ser utilizada para uma série de coisas, desde que se tenha consciência dela. Outra coisa que todo mundo pergunta sempre, né, é sobre projeção astral. Eu fiz um vídeo, depois se vocês puderem, entre lá no vídeo que fala sobre morte, universos, vida, essas coisas, lá eu falei um pouco de projeção astral. Mas de forma resumida, não é um sonho. Projeção astral é quando a gente sai com o corpo astral do corpo físico. E a gente entra em outra realidade dimensional, que é astral, e pode ser desde o astral inferior até o astral superior. Tem várias camadas aí de planos astrais, assim como tem várias camadas de sonhos. Mas aí já não tem a ver com sonho, tem a ver com projeção da consciência, ou do corpo astral, ou do corpo mental. E aí vai variar muito de acordo com o entendimento de cada um. Então, de forma resumida, é mais ou menos isso, tá? É só para a gente dar uma pincelada aqui, não vou me estender muito sobre o assunto. Recomendo que leiam o livro que eu sugeri, e que também, se vocês tiverem um professor ou professora boa na parte de yoga, procurem começar a trabalhar Yoga Nidra, que ajuda muito a começar a entender um pouquinho isso também. E é uma prática muito boa, muito valiosa, tanto para relaxamento interno, como para começar a trabalhar a consciência no mundo dos sonhos. Assim como outras tantas técnicas nas linhagens taoístas, budistas, yoga, fala muito disso. A cultura oriental, normalmente, qualquer método de prática interna, você vai encontrar em algum momento esse estudo dos sonhos, que é muito importante. É muito importante. Aquele livro que eu recomendei, né, Yoga Tibetana dos Sonhos e dos Sonos, é de uma linhagem que chama Bon, B-O-N, é uma linhagem budista muito antiga, muito, muito antiga, e eu volto a recomendar aqui e enfatizar a importância do estudo. Tá certo? Mas de forma geral, bem resumida, sonhos normalmente são interpretações ou sentimentos daquilo que você está vivenciando ou precisa vivenciar ou corrigir. Se for uma anamnese, é a interpretação do seu corpo te dizendo alguma coisa, que é o mais comum. A questão das imagens, a otimização de memória, os sonhos lúcidos, que você acorda no sonho, e o resto são sonhos corriqueiros, de acordo com o que você precisa aí de estar vivenciando em outros momentos. É lógico que isso tudo na mesma noite se conflui muito. Então, de repente, você pode ter sonho lúcido, você pode ter anamnese, você pode ter desfragmentação de memória, você pode ter encontros no mundo astral, tudo isso na mesma noite, porque o tempo é relativo, né? O tempo na fisicalidade, no mundo físico, é muito diferente do que acontece no mundo dos sonhos ou no plano astral, mental, búdico, enfim, nos outros planos aí de consciência. Então, às vezes, 10 minutinhos dormindo, se você conseguir se desprender bem, às vezes dá 8, 9, 10 horas de sono comum. Então, o tempo é muito relativo quando a gente está falando do plano de consciência, certo? É por isso que às vezes a gente vive muitas vidas em um sonho, você tem todas as sensações, inclusive físicas, dentro do sonho. Então, Chuang Tzu, né, falava muito isso, que uma vez ele sonhou que ele era uma borboleta, e quando ele acordou ele já não sabia mais se era a borboleta que estava sonhando que era Chuang Tzu, ou Chuang Tzu que sonhou que era uma borboleta. Porque realmente o que a gente sente no plano físico, a gente também pode sentir no plano dos sonhos, na dimensão dos sonhos, ou no plano astral, ou em outras localidades aí. Então esse estudo, esse entendimento, ele acontece conforme a gente vai aí buscando ele, certo? Abraço a todos.